O ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que o Poder Judiciário passou por um processo de ascensão e deixou de ser um departamento técnico especializado para ser um poder político. O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição de 1988, viveu e vive ainda um vertiginoso processo de ascensão institucional. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. A fala de Barroso ocorreu durante a abertura do 7º encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em Porto Alegre. Augusto, você está aqui indignado. Não é nenhuma surpresa que o Poder Judiciário se tornou político. Agora, a gente pode analisar aqui, né, quais são os riscos do Poder Judiciário se tornar político. Bom, ele se mete em tudo. Eu também concedo a liberdade de me meter em tudo, inclusive no Supremo. Quem é que deu ao Supremo o poder político? O que mudou na Constituição para que ele deixe de ser apenas, e já é muito, o guardião do texto constitucional? Cumpre ao Supremo cumprir e fazer com que seja cumprida a Constituição. É isso o que eles não fazem. Agora, vamos lá. É um poder político, quer dizer, então ele é o poder moderador. Ele já é um poder judiciário. Mais poder político significa poder moderador. Ele é um poder igual aos outros, mas mais igual que os outros. Ele é o que manda, o que decide qual é o resultado das eleições e o que decide quem vai assumir o cargo para o qual foi eleito. Pois bem, esse mesmo Barroso deveria, se não fosse juiz, provavelmente estaria engajado em algum partido ao lado do Flávio Dino, ou do Lula, ou de gente assim, sugerindo que o João de Deus, a quem ele atribui a cura do câncer, e que todos nós, que aliviou a todos nós, porque não torcemos pela morte de ninguém, como colunista da Folha, ele estaria indicando o João de Deus para ministro da Saúde. Ele que deu palpite sobre a pandemia de coronavírus, bota o João de Deus. O João de Deus salva tudo. Ele considera democrata o Cesare Battisti. Ele conseguiu transformar em perseguido político um assassino confesso, envolvido em 4 homicídios. E vem agora... Não, nós, os sábios, somos escolhidos para dar um jeito nos destinos do Brasil. Não teve um voto, além do presidente que o indicou. Não sei por quem ele foi indicado, Barroso, me esqueço agora, foi pela Dilma. Pois é, foi indicado para lá, aprovado naquele sarau que o Senado faz, e ele acha que é mais que os outros, por quê? Os caras que não têm o voto nem da própria família, se a família o conhecer bem, eles acham que pode decidir sobre o mandato de todo mundo e estão agora revisando o processo eleitoral, apoiados em mentiras. Quem é que pediu o voto de papel, que foi introduzido em 1955? Quem é que pediu? O PDT. Pronto. É isso. O PDT pediu. Aquele é simpático. O Barroso deveria primeiro cuidar da própria alma, fazer todas as meditações e reflexões que ele se deve antes de começar a dar palpites e conselhos para os outros. Porque o que ele declarou de besteira, dá para ocupar alguns anos de vida. Dedique-se a isso. Silvio, queria trazer aqui o artigo 95 da Constituição Federal, como bem lembrou, né, o Augusto, aos juízes, parágrafo único, aos juízes é vedado, inciso 3º, dedicar-se à atividade político-partidária. Ele pode até justificar que não é político-partidária, mas o que a gente tem visto são decisões pendendo para um espectro ideológico muito definido, né, Silvio?
Perfeito, Paula. Perfeito. Eu queria dizer ao ministro Barroso o seguinte: o artigo 98 de uma Constituição, que já esteve em voga no Brasil, diz o seguinte: o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação, e ao seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, o equilíbrio e a harmonia dos demais poderes políticos. Artigo 98 da Constituição Imperial de 1824, em benefício de Dom Pedro. Essa Constituição não existe mais. Não. A atual Constituição de 1988, o seu parágrafo 2º, seu artigo 2º, diz o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim como o artigo constitucional deixa claro, os poderes são harmônicos, mas independentes entre si. Exatamente. Ministro Barroso. Perfeito. Paulo? Olha, eu estava só vendo aqui algumas manifestações, comentários aqui no chat, né? De Leusa Alta, estamos na mesma. Pior das ditaduras da toga. Difícil. Montesquieu escreveu bastante sobre isso. A Constituição de 1824, que o Silvio cita, e que traz aí a figura do poder moderador, ela tem inclusive as limitações do poder moderador, que poderia inclusive remover ministros que usurpassem o poder de outro poder, para manter a harmonia entre poderes. Há um critério em tudo isso, critério esse que não há mais no Brasil, porque hoje a nossa realidade é essa. O Barroso, ele não mentiu, ele fez uma confissão, é uma análise com confissão, porque ele é parte deste processo, que é um processo problema, e para escândalo de ninguém lá entre os magistrados, né? Todo mundo achou super normal uma afirmação do ministro do Supremo que diz que o Supremo tornou-se um poder político. O poder político, ele pode ser legítimo ou ilegítimo. Esse caso do Supremo, ele é ilegítimo. Eu entendo, e outros doutrinadores dizem assim, diversos dizem assim, há sempre um componente político na Suprema Corte, é um componente. Até porque a Constituição também é uma carta política, não é só um documento jurídico, tem todo um processo de sua construção que a torna assim. Mas ele dizer que tornou-se sim um poder político, ele está dizendo que ele é o protagonista, ele está acima e ele tem um poder de coerção que nenhum outro poder político, que é o executivo, que é o legislativo, possuem. Imagine o contrário. Se o líder do poder executivo, que é um poder político, ou o presidente de uma casa legislativa, que também é poder político, fizesse a seguinte afirmação: nós agora temos poder jurisdicional, nós temos uma força coercitiva e podemos prender e soltar. Qual que seria o escândalo? Enorme, um absurdo, estaria evidente um grande problema e um desequilíbrio. O Barroso não falou nada diferente, porque ele usurpou, ele reconheceu a usurpação de um papel político que não cabe a uma Suprema Corte. E ninguém se escandaliza com isso. No grande universo jurídico, está todo mundo batendo palminha, né? O Barroso reconhece essa formação do que eu falo há tempo, que é o espírito do tempo. Está lá quando todo mundo concorda com ele. Está esse processo de reconhecer que ali está um poder. E o pessoal obedece às ordens dele. O que o Barroso está descrevendo, no fundo, é exatamente isso. Então, se o Supremo tornou-se um poder político, além de ter esse poder de julgar e tudo mais, o poder dos outros é uma mera concessão deles. Eu vou deixar você aí, o executivo, vai fazendo os programinhas aí, mas se eu não gostar, eu vvou fazer uma intervenção. Ô Arthur, ô Pacheco, vota aí o que eu quero, que a gente tem que dar esse ar de legitimidade, mas eu estou aqui, hein? E o meu poder é maior que o seu. É claro que esse é um modelo que não vai funcionar, não tem como funcionar. Pode estar sendo bom para quem se utiliza desse poder hoje, para quem protagoniza esse poder hoje, mas o hoje é um nada para a história. Isso não vai durar 1 ano, 2, 5, 10, para a história é menos que o reflexo de um piscar de olhos. Essa turma vai ser desmaterializada no ar da história em pouco tempo. E eu não falo isso com
descrição de violência nem nada. É porque não se sustenta, que o elemento de legitimidade não está presente. E quando ele não está presente, uma hora a realidade se impõe. E a realidade vai colocar esse modelo na lata do lixo da história. Pode escrever. Ana, já tivemos um ministro do STF dizendo que o Supremo exerce um poder moderador, agora o ministro Luiz Roberto Barroso dizendo então que o Poder Judiciário exerce um poder político no Brasil. Preocupante, hein? Muito, e também tivemos o ministro que disse que eles eram os editores, né, da sociedade, né? Lembrando que o ministro Barroso, ele é um dos ministros ali que é a favor da Constituição viva, ou seja, se as casas legislativas não passam as leis que eles querem, então eles precisam interpretar a Constituição de acordo com os anseios da sociedade. E claro que a sociedade, como eles imaginam na cabeça deles, né? Eu acho tão interessante, Paula, como eles, Barroso, Alexandre de Moraes, Fux também já vi, ministra Carmen Lúcia, como eles vivem citando aí os pais fundadores dos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana, pois as fundações, né, a concepção da Constituição americana, quando eles sentaram ali para desenhar a Constituição, um dos maiores medos que os pais fundadores tinham era exatamente um judiciário pesado, porque nas colônias britânicas, as cortes que julgavam qualquer disputa eram cortes presididas por membros da coroa britânica, ali indicados da coroa britânica, então havia muita política exatamente nesses julgamentos. Então, quando eles declararam a independência, venceram a Revolução ali americana, venceram a grande potência da Grã-Bretanha, quando eles sentaram para desenhar a Constituição, a primeira coisa que eles falaram, não dá um judiciário muito mais poderoso do que o executivo ou o legislativo. Tanto que em alguns estados aqui, Paula, os juízes são eleitos. Eles são eleitos pela população e tem o recall de juízes também. Esse discurso do Barroso, eu acho que a manha aí, né, a tática já fizemos o trabalho político todo nos últimos 4 anos, e agora acho melhor colocar um discurso de o tribunal se tornou político demais para bater em retirada, para interferir menos. Já interferiram mais do que o suficiente nos últimos 4 anos, e agora esse discurso aí para falar o português popular, discurso para boi dormir, porque isso que ele disse não é um sincericídio, é o que a gente já sabe há 4 anos, interferência no legislativo, interferência no executivo, e agora esse discurso aí para boi dormir é para bater em retirada, enquanto o executivo fica gastando os nossos bilhões de reais comprando voto no Congresso. Só um resumo. O que foi muito bom o que falou o Paulo aí, né? Quanto à questão do tempo histórico, né? do tempo medido aí pelos nossos calendários aí comuns. É o seguinte. Nós estamos defendendo a verdade. A verdade desmaia, eventualmente, mas não morre. Nós estamos defendendo a Constituição. É essa, resumidamente, a nossa bandeira. Cumpram a Constituição. É pedir muito? Quando isso é pedir muito, significa que o outro lado, o errado, foi longe demais e está mais que na hora de criar um pouco de juízo.